Bom dia a todos. Confesso para vocês que estou muito honrado de estar diante de vocês hoje, nessa responsabilidade, para falar a respeito de sentimentos, certo? A gente vai fazer um apanhado, tanto no nível fisiológico, ou seja, voltado ao ser humano como pessoa, como indivíduo, e vamos fazer também um apanhado também no sentido a Bíblia, ou seja, no sentido da saúde e no sentido da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre os sentimentos? Quero me apresentar, eu sou o Wellington, sou irmão de vocês em Cristo Jesus. Estou na ICEB, na verdade a primeira igreja cristã evangélica de redenção, no caso da Aliança. Fico honrado de estar sendo pastoreado pelo meu irmão Pastor Ari, irmão de vocês, e quero começar para vocês. Eu já tenho ali na tela o tema que a gente vai falar, seria a teologia das emoções. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, porque certamente alguém aí vai se identificar com vários assuntos que nós vamos tratar nessa manhã, tá bom? Vou pedir para o meu... Mais uma vez, fazendo menção ao acampamento 2025, no qual temos a honra de receber vocês aqui para esse acampamento, sediado aqui na cidade de Redenção. Digo para vocês que já estamos com saudades. Por quê? Porque vocês são pessoas especiais. Eu não conhecia esse ministério dos cadetes a jatos, e acabei fazendo uma pesquisa prévia e vi o quanto é maravilhoso o ministério que vocês defendem. E seria muito interessante se lá fora outras denominações tivessem esse mesmo carinho que estão tendo por vocês, de estar preparando a nossa juventude para receber, viver a palavra de Deus. Fico até emocionado quando vi vocês aí com as suas espadas desembanhadas e até mesmo no ritmo de competição, mas ao mesmo tempo aprendendo, vendo, vivendo as Escrituras. Vocês podem ter certeza que muitos dos que se professam hoje servos de Deus não sabem sequer manusear a palavra, não sabem. Se pergunta para ele onde está um livro, Gênesis, vai procurar lá em Apocalipse. Então, para vocês verem o quanto é importante esse aprendizado de vocês, eu fico feliz por isso, certo? Então, só menção aí ao acampamento. Então, nosso tema seria esse: teologia das emoções. Vocês sabem que as emoções, elas são algo intrínseco nosso, ou seja, já nascemos com elas, e controlar essas emoções, viver essas emoções de forma plena, principalmente enraizado nos princípios cristãos, é basicamente a nossa missão de vida, certo? Então, vamos conversar a respeito disso, a importância das emoções, quando que as emoções em outros aspectos se tornam patológicas. Quando eu falo patológico, estou me referindo, se torna um problema de saúde. E nesse contexto, vocês vão ver que nossa sociedade, o nosso país, ou na realidade o mundo inteiro, sofre com certos descontroles emocionais. Então, diante desse panorama, eu quero que vocês comecem a pensar e a refletir. Inclusive, como eu repeti antes, e vou falar novamente para vocês, muitas das situações que vamos discutir estão enraizadas na nossa cultura, no nosso meio, quem sabe até aqui conosco. Agora, quando eu falo em emoções, eu preciso definir emoção. Não é simplesmente eu chegar e falar para vocês: olha, vamos falar sobre emoções, e não definir o termo. Se vocês observarem nessa tela, as emoções, ela descreve o estado mental e fisiológico, que se caracteriza por reações intensas, geralmente de curta duração, a estímulos que sejam eles
externos ou internos. Então dá para vocês verem que emoção é algo, vamos dizer assim, curto, passageiro. Daqui a pouco a gente vai discutir, por exemplo, a diferença entre emoção e sentimento. E sigo aqui, volta lá, meu amigo, isso, por favor. Esse conceito abrange componentes cognitivo, que é aquele que diz respeito ao nosso entendimento, fisiológicos, aquilo que diz respeito ao nosso sistema, como que ele funciona, fisiologia, e comportamentais e experiências, tá bom? Como eu estava falando, há uma diferença. Alguém sabe dizer para mim, levantar e dizer para mim corajosamente aí, a diferença entre sentimento, ou melhor, entre emoção e sentimento? Alguém pode chutar, falar? Alguém? Bom, então parece que nós não temos aqui um diagnóstico de certeza, ou seja, estamos perdidos aí ainda, tá? Então tá aí, o que é sentimento e o que é emoção? Isso é importante para que saibamos, porque muitas vezes você está diante de um contexto onde você pensa que é o seu sentimento e na realidade as suas emoções. O contrário também é válido. Então a gente tem que prestar atenção muito nisso aí. Então, nesse entendimento, com base nessa óptica, com base nessa linha de raciocínio, vamos descobrir agora qual a diferença entre sentimento e emoção. Primeira coisa, primeiro que nós vamos discutir seria as emoções. Emoção é uma resposta automática, isso aqui é fisiológico, automática, muitas vezes inconsciente ao estímulo externo, que seria de fora, ou interno, que seria dentro da gente, correto? Então, isso aí é o primeiro entendimento, só para vocês compreenderem. Então, para vocês observarem, existem situações que você se emociona. Você fica emocionado quando, por exemplo, na competição de vocês, alguém marca um ponto, alguém consegue vencer um desafio, vencer uma prova, existe uma emoção implicada. Qual seria essa emoção? Qual seria essa emoção? Pode falar, gente, pode falar. Vamos discutir. Alegria, então, alegria. Existe outra emoção implicada? Alguém pode descrever uma segunda emoção que pode estar implicada nessa situação? Euforia. O que mais? Tristeza, se perder. Então, emoções. Vamos ver? Agora veja só. Envolve mudanças fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca, liberação de hormônios e expressões faciais. Aqui é muito interessante. Então, nota que dentro do nosso organismo começa a trabalhar nesse sentido. Ele começa a dar respostas a essas emoções, liberando substâncias que são os hormônios, no caso, que são mensageiros químicos que levam a informação de um lado para o outro, fazendo com que haja, digamos assim, essa expressão externa. E nesse caso, vocês observam lá. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontece diante de uma emoção é, claro, dependendo da emoção, como alegria, euforia, essa coisa toda, você vai ter o quê? O aumento da frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca basicamente responde como algo que você está passando no momento. Por exemplo, se alguém toma um susto, se assusta com algo, diante de um perigo, de uma ameaça, a tendência é que a frequência cardíaca também aumente, comece a aumentar a sua frequência. Exemplos incluem a raiva, como eu falei para vocês, a raiva cria um estado de emoção, o medo, a alegria e a tristeza. As emoções são geralmente de curta duração e pode se observar pelos outros. Então,
Quando falar em emoção, vocês vão ter diretamente o conceito e o entendimento que é algo curto, é algo transitório, é algo passageiro. Raiva, por exemplo, ela é eterna, vai durar para sempre, vai durar anos? Não. A ideia é que não. Pelo menos vocês têm que compreender isso. Eu posso, como Paulo diria, ireis, mas não pequeis. Então ele deixa bem claro que nós podemos até ficar com raiva, irado, no entanto, nós não podemos pecar. E, consequentemente, essa raiva, ela tem que ser passageira. Por quê? Porque raiva é uma emoção, é um sentimento emotivo. Tá bom? Aqui existem alguns tipos de emoções. Inclusive, vamos tratar de um tema interessante, nesse contexto fisiológico, que é, por exemplo, a ansiedade. Mas veja aí, alguns tipos de emoções. Então, eu tenho uma ansiedade, a inveja, o tédio, o desejo sexual, a satisfação, o medo, o horror e o interesse. Eu estou citando algumas aqui, apesar que existem outras mais, mas essas aqui são as principais emoções, certo? Lá na frente a gente vai ver as emoções primárias, aquelas emoções essenciais, aquelas emoções basicamente ela está presente na nossa vida no dia a dia. Já o sentimento, que é outras entidades, vamos pensar, distinta às emoções, tem o seguinte conceito: é a experiência consciente e sugestiva da emoção. É uma avaliação ou interpretação da emoção que ocorre na mente. Então, o sentimento, vamos falar aqui só para diferenciar uma técnicazinha aqui rapidinho para vocês compreenderem. Imagina que alguém está escondido ali no cantinho do alojamento e você está passando aqui. E exatamente quando você passa, ele te dá um susto. Dá um susto, o que vai acontecer? Você vai levar um susto. Susto é uma emoção, vai trazer para você o quê? Um medo, desencadear uma emoção. Agora, quando eu falo de sentimento, vai desencadear um sentimento. Por exemplo, no caso, a raiva. Eu até exemplifico aqui, os sentimentos são mais duradouros e pessoais do que as emoções. Por exemplo, você pode sentir raiva, seria uma emoção, e em seguida sentir frustração, que é um sentimento, em relação à situação que causou a raiva. Então é justamente isso. Alguém pode deixar nervoso, estressado, com raiva, e logo, claro, isso aí desencadear um sentimento que é a frustração, como eu ilustrei na tela exposta. Então, gente, é para vocês terem uma dinâmica, a diferença de emoção e sentimento. E aqui, os tipos de sentimentos mais comuns, inclusive, é interessante vocês observarem, eu não sei, parece que houve uma ansiedade, a inveja, o tédio, o desejo sexual, a satisfação, o medo, o horror e o interesse. Me parece que ficou igual o anterior, tá? Então, é para vocês verem no caso aí, eu vou até corrigir isso aqui pessoalmente, vou dizer para vocês o seguinte: tipo de sentimento. Amor é um sentimento ou emoção? Sentimento ou emoção? Sentimento. Amor é um sentimento. A paz, a sensação de bem-estar, é um sentimento ou uma emoção? A alegria é um sentimento ou uma emoção? Emoção, porque a alegria ela pode ser algo momentâneo, durar algum tempo. Claro, nós sempre estamos alegres, é claro, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor. No entanto, há momentos do dia, vamos pensar no decorrer de 24 horas, no decorrer de um dia, você vai ter momentos que você vai ter alegria. Então, é aquela coisa que você vai ter esporádica, de maneira esporádica.
Depois disso, eu falo para vocês: o ódio é sentimento ou emoção. É um sentimento. E a raiva, uma emoção. Então, para vocês verem que existe distintamente aí uma diferença, até peço desculpas por não ter observado esse detalhe e ter repetido as mesmas informações que na tela anterior. E aqui está mais uma, essa que eu acredito que vai estar mais satisfatória para o entendimento de vocês: alegria, tristeza, medo, afeto, surpresa, nojo, ansiedade. Aí nós temos mais a ira, a calma, a esperança, a empatia. Então é um mix de sentimentos e emoções, e com isso a gente vai observando que no nosso dia a dia, basicamente todos eles estão presentes. Não há ninguém que possa dizer: hoje eu não tive uma alegria, hoje eu não tive um momento de tristeza, ou um momento de medo, ou não fui tratado, ou não tratei de forma afetuosa com alguém. Então, isso aqui é só para vocês compreenderem esse conceito. Essa tela é muito interessante porque foi um estudo desenvolvido na Finlândia, publicado em 2014. E nela vocês vão compreender a seguinte situação: é um padrão térmico, ou seja, os estudiosos tratou de ver como que se comporta a temperatura corporal de um indivíduo diante de algumas situações onde envolvia sentimentos, onde envolvia as emoções. E nesse caso, eu quero que vocês fiquem bastante atentos e veja só como que se comporta, por exemplo, começando com a raiva. Nota que a parte superior, essa parte mais avermelhada, até diria para vocês acompanhar aqui nessa escala onde tem os números, para vocês verem a questão da temperatura. Enquanto mais acima, caminhando para o 15, nós temos aí, exato, muito obrigado, aponta para mim, aí o 15, por exemplo, significa que uma temperatura alta, ou seja, naquele momento que a pessoa estava sendo submetida a um processo de raiva, por exemplo, lá é destacado. Nota que o raiva, ele está vermelho, a parte superior está mais vermelha. Existe, digamos assim, uma circulação sanguínea mais intensa nessas áreas que estão destacadas, vermelho com amarelo. E nota que os membros inferiores estão mais, digamos, escuro, que significa que está diante de uma temperatura neutra. Vocês podem compreender isso aí de forma observando o próprio corpo de vocês. Você já prestou atenção àquela pessoa quando ele fica com raiva, ele fica vermelho, as orelhas vermelhas, as mucosas, a bochecha? Então aí é uma descrição de como comporta o nosso corpo, a temperatura corporal diante de certas emoções. Observe, por exemplo, o neutro, uma pessoa que está apática, uma pessoa que está, digamos assim, sem conseguir expressar nenhum tipo de emoção. Nota que ela é totalmente enegrecida, certo? Enquanto que a felicidade, olha que coisa linda, por isso que eu digo para vocês que a felicidade, que essa felicidade que nós sentimos todos os dias ao saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele nos ama, essa felicidade nos deixa dessa forma, preenchidos, completos, porque a grandeza de Deus, ela nos preenche através do Espírito Santo, nos dando a felicidade, nos deixando dessa forma. Enquanto que, por exemplo, se você pegar aqui a ansiedade, o amor, olha que interessante o amor. Já o amor, nota que ele é mais
chega até na parte da região da cintura pélvica. No entanto, veja só como é que se comporta. Já em compensação, olha a inveja, olha a depressão, olha que triste, certo? A tristeza, olha como que a tristeza está, a temperatura, como que o indivíduo, quando ele está triste, como é que fica a temperatura corporal dele. Então, gente, nesse esquema dá para vocês compreenderem, tá? Como eu falei para vocês, isso foi um estudo publicado em 2014, e ele desenhou o mapa das sensações corporais. O esquema traz várias figuras humanas destacando a temperatura de cada parte do corpo de acordo com as emoções ou com a emoção que a pessoa está sentindo no momento. Aí eu pergunto, diante desse esquema, qual é a que vocês se identificam agora? Qual seria a que vocês querem estar sempre tendo essa temperatura? Eu quero ficar com a felicidade. Eu quero ficar com a alegria de ter vocês aqui todo o tempo, pensar no progresso de vocês, principalmente no progresso espiritual. Essa é a felicidade que eu quero carregar. Eu quero sempre estar daquele jeito ali. Alguém quer estar, por exemplo, neutro? Alguém quer estar, por exemplo, deprimido, em tristeza ou coisa parecida? Eu acredito que não, tá bom? E por falar nos sentimentos, nas emoções, eu quero destacar para vocês aqui algo que basicamente é um grande problema. Como eu falei para vocês no início, eu sou médico e basicamente todos os dias no meu consultório eu recebo pacientes, a grande maioria, uma parte dos meus pacientes, eles se apresentam com um quadro de ansiedade. Ansiedade hoje é um problema sério de saúde. Ansiedade, ela é muito democrática, ela não tem limites, digamos assim, no que diz respeito à questão social. Ela não respeita extrato social, ela não tem nada a ver, não respeita a cor, não respeita se você é destacado ou não. Ou seja, a ansiedade, ela está basicamente em todos os lados, enraizada. Os seus tentáculos estão enraizados, estão por todos os lados e atinge muita gente, tá bom? Então nós vamos falar sobre a ansiedade. Melhor do que falar sobre a ansiedade é destacar a definição de ansiedade. Ansiedade é uma emoção natural. Lembra que nós temos que compreender que emoção é algo que transitório. Uma pessoa não vai ficar ansiosa por toda a vida, apesar que o estado patológico, provavelmente, ela pode ficar, ter um quadro de ansiedade. Se ela não for tratada, esse quadro pode ser cronificado, que significa manter aí um quadro de ansiedade duradouro. Então, é um estado natural que envolve sentimentos mais do que a apresentação. Eu estou vendo muito pouco daqui. Atenção, apreensão. Dá alguém lê para mim, por favor, irmã, já que você está mais próximo aí. Medo ou desconforto diante de situações percebidas como ameaçadoras ou incertas. Então, como a irmã bem definiu na sua leitura, então quando você está diante de uma situação ameaçadora, incerta, ou que você está passando por um problema em que aquilo está incomodando de alguma forma, você vai ter um estado de ansiedade. Eu pergunto para vocês o seguinte: será que ansiedade é mesmo que depressão? Alguém pode me dizer? Por que vocês acreditam que ansiedade não é o mesmo que depressão? Primeiro, vamos pensar de uma forma lógica. Eu vou apresentar para vocês ansiedade, depressão
estresse, certo? Vamos apresentar na ordem: depressão, estresse e ansiedade. Como que eu vou diferenciar se um paciente está ansioso, ou ele está estressado, ou ele está deprimido? Alguém pode pensar comigo aí e me dar uma resposta? Alguém? O tempo. Eliabe falou para mim o tempo. Alguém fala mais alguma coisa? Pelas emoções. A minha irmã acabou de falar, pelas emoções. Sim, talvez seria pelas emoções, mas não é por aí que a gente vai chegar no diagnóstico. Pelos sintomas clínicos eu posso classificar, eu posso chegar ao diagnóstico. No entanto, não é por aí. Mas a partir de hoje vocês vão compreender como diferenciar, inclusive até para a vida prática de vocês, no dia a dia de vocês. Como que vocês vão diferenciar se alguém está ansioso, se alguém está deprimido ou se alguém está estressado? Vamos lá? Primeiro, gente, depressão é excesso de passado. De forma bem simples para vocês compreenderem. Depressão é excesso de passado. Toda pessoa deprimida, ele está com algo lá no passado que não foi resumido, que não foi resolvido, perdão. Esse estado de não resolução de um trauma que ele sofreu no passado, inclusive existem muitos casos de abuso na infância, abuso físico, abuso sexual, em outras situações que aconteceram lá na infância, muitas vezes reflete na vida do adolescente ou na vida do adulto de forma de quê? Depressão. E qual é a característica clínica da depressão? O próprio nome da patologia, da doença, vai revelar isso. Deprimir é afundar. Então, o que acontece? Eu tenho algo que está nivelado aqui, de repente afunda. Então, a pessoa deprimida, ele vai afundar. Ele vai lembrar de algo lá no passado, vai trazer isso à memória. Essa lembrança traumática vai fazer com que ele se deprima. Ele vai perder, por exemplo, o desejo natural que ele tinha de certas situações. Por exemplo, imagina vocês um jovem deprimido ou uma jovem deprimida que gostava de sair com os amigos, gostava de se socializar. De repente ela não quer mais isso. Aquilo que outrora dava prazer, que dava alegria, que dava satisfação, ela já não quer mais saber. Isolamento social é outra situação. A pessoa se isola socialmente. E, lógico, vem outros fatores aí agregados, sintomas que traz bem claro que aquele paciente está com depressão. Então, quando pensar em depressão, você pode perguntar bem rápido: o que está acontecendo? Ah, não, eu pensei numa situação que aconteceu comigo lá atrás, que no meu passado, ou isso, aquilo, outro, e eu estou triste por isso. Então você fala assim: você está com depressão. Seguramente seria um problema. Depois disso vem o estresse. Estresse é excesso de presente. Se a depressão é um excesso de passado, de questões do passado, o estresse é algo do momento. Esse estresse pode levar um paciente a ter ansiedade? Claro, sim, mas é algo que está acontecendo no momento. E se está acontecendo no momento, o que acontece? Se porventura eu vou lá e resolvo aquilo que está causando o meu estresse, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser no seio familiar. Se eu tiro aquele problema, se eu resolvo aquele problema, se foi o meu estresse. Então, a diferença é que no estresse a situação está acontecendo no momento. Quando eu falo de ansiedade, que é o tema em tela, eu vou estar falando de algo que é o excesso do futuro. Geralmente as pessoas que têm um grau de ansiedade
Lembrando que todos nós temos ansiedade. Eu, por exemplo, para me chegar até vocês, eu fiquei ansioso. Por quê? Porque eu imaginei assim, olha, o que eu vou falar, o que eu farei, o que eu falarei para esse pessoal. Então, isso traz uma certa ansiedade. No entanto, quando ela é exagerada, aí nós temos um fator patológico implicado. Por exemplo, imagina que você está prestes a fazer uma prova na sua escola, na sua faculdade, e aquilo te traz certas preocupações. E quando eu falo que a ansiedade é um excesso de futuro, o que vai vir na sua mente? Pensamentos acelerados, preocupações excessivas, e você começa a ficar naquela situação da seguinte maneira: será que eu vou conseguir tirar uma boa nota? Será que eu não vou ficar reprovado? Será? Aí é onde o será, as presunções, ela entra em cena. E nesse caso, o que acontece? 70% das nossas preocupações excessivas com questão do futuro não vão acontecer. E se porventura acontecer, você vai sofrer duas vezes. Eu sempre falo isso para os meus pacientes: é sofrimento dobrado, porque você vai sofrer antecipadamente por uma situação que ainda não aconteceu, e se ela acontecer, você vai sofrer porque ela aconteceu, está acontecendo com você. Então, seria sofrer duas vezes, certo? Então, esse é o conceito de ansiedade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, vamos aprofundar um pouquinho mais, para vocês compreenderem que muitas vezes a ansiedade ela é tão sua amiga e vocês aí muitas vezes nem sequer se dão conta disso. Quando eu falo de ansiedade, eu quero falar de números. É importante a gente falar de números em relação à ansiedade. Por que é importante isso? Porque notem que se trata de uma questão que é voltada à saúde mundial. Por exemplo, aí estão alguns números que é importantíssimo a gente fazer uma avaliação para compreender. Vocês notam que a crise de ansiedade, essa situação de ansiedade, não é um privilégio de alguns só, ou um sabor, vamos pensar assim, vou dizer privilégio, não de sabor de alguns. Segundo algumas estudiosos e pesquisas realizadas, são 328 milhões, inclusive eu quero que vocês observem que esse dado é o dado da OMS, que foi publicado em outubro de 2023, portanto vai fazer 2 anos agora em outubro desse ano. E ele coloca o seguinte: olha, 328 milhões de pessoas no mundo, ou 4% da população global, sofre de ansiedade, tá? Tem transtornos de ansiedade, mas apenas 1 em cada 4 pessoas afetada recebe tratamento. Então nota que é uma patologia, é uma doença muito negligenciada, mas muito negligenciada mesmo. 26,8% da população de 56 milhões de brasileiros sofre com transtorno de ansiedade. Então é um número altíssimo. Imagine vocês, 56 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, conforme o dados do SUS levantado nessa época. Agora, interessante que no conceito de gênero, as mulheres e jovens, por isso que nós estamos falando desse assunto, as mulheres e jovens de 18 a 24 anos são os mais afetados. Então, infelizmente, as mulheres, em termos de gênero, são os mais afetados. 11,5 bilhões de dólares, olha quanta grana, quanto investimento dispensado
é destinado, na realidade, aos tratamentos dos transtornos de ansiedade. Então, são 11,5 bilhões de dólares foi o valor movimentado no mercado global de tratamento dos transtornos de ansiedade em 2024. Cifra que deve chegar a 15 bilhões, quase 16 bilhões em 2032. Agora vocês imaginam quanta grana e quanto isso poderia ajudar, por exemplo, no combate à fome, no combate à miséria, ajudar nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Imaginem vocês, eu acredito que vocês se recordam que não faz muitos dias, acredito que tem uns 3 domingos atrás, tivemos o DIP, Dia da Igreja Perseguida. E nesse dia se falou muito a respeito de doar, das pessoas que estão vivendo em dificuldade alimentar, dificuldade de moradia. Então, doar foi algo que falamos, né? Então imagina esse valor sendo destinado a doações para mitigar a fome, a problemas de moradia. Agora, pasmem vocês, como eu falei para vocês que uma grande parcela, se tratando de gênero, a mulher mais afetada, essa imagem do meio, ela mostra o seguinte, uma reportagem do Globo, que coloca da seguinte maneira: as redes sociais, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, atenção mesmo, as redes sociais alimentam problemas de saúde mental em 70% dos jovens, alerta relatório internacional. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não têm ideia o quanto eu recebo paciente jovem que chega lá para mim com transtorno de ansiedade e muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes quase que obriga a mãe a levar eles nos pronto-socorro de madrugada, porque estão pensando que estão infartando, porque o coração acelera, porque dá um desconforto no peito, e eles não sabem o que está acontecendo. Quando você faz um apanhado rápido a respeito, uma anamnese, uma entrevista, você já vai ver logo o que está acontecendo, você consegue chegar a uma conclusão e você percebe ansiedade. Agora, dessas pessoas que apresentam esse grau de ansiedade exacerbada, o que acontece? Parte deles estão envolvidos, ou melhor, tendo problema com tela, uso excessivo de tela. Quando eu falo tela, eu estou me referindo a essa coisinha aqui que está na minha mão, certo? Então, o uso excessivo de tela tem sido um dos grandes problemas de saúde que está sendo considerado numa atualidade, inclusive são patologias do século moderno. Se vocês observam, olha, o vício que está destacado em amarelo ali, é algo interessante, porque ele fala o seguinte: jovem e seus smartphones. Brasileiros gastam 5 horas por dia neles. Só aumenta os transtornos, correto? Então, se vocês fizerem aí rapidinho um apanhado, quanto tempo vocês ficaram em rede social hoje? Quanto tempo vocês ficaram em rede social essa semana? Então, se vocês tiverem aí no celular de vocês, acredito que todos têm, uma condição de contabilizar isso aí, que no meu caso tem, você vai chegar a essa conclusão. Eu, por exemplo, aboli, assim que surgiu o TikTok, começou a ficar na moda, eu instalei no meu celular, claro, porque eu não queria ficar fora disso aí, mas com o tempo depois, não foi muito tempo, foi poucos meses depois, eu desinstalei, eu tirei, eu aboli ele do meu celular e conto para vocês por quê. Porque eu percebi o seguinte, que eu ficava, em uma semana eu cheguei a ficar, uma semana para vocês terem ideia, contabilizado, fiquei em torno de 10 horas no TikTok. Depois eu vou explicar para vocês o porquê disso. 10 horas. Agora, dessas 10 horas, quantas que eu dediquei para Deus?
quantas que eu fiquei lá aguardando, ou melhor, na presença de Deus. Quando eu percebi isso, automaticamente me deu o entendimento de que aquilo não poderia seguir. Eu estava tendo um descontrole nas minhas emoções, na minha questão de uso de rede social, em detrimento à palavra de Deus. 10 horas que eu basicamente dediquei menos. E quando você coloca algo que não é netamente Deus em primeiro lugar, você já está configurado aí um pecado. Quando eu falo, gente, de ansiedade, quando eu falo de certos transtornos, eu quero deixar bem claro para vocês que por trás disso aí, como eu falei lá no início, existe mensageiros químicos que são fisiológicos, são os hormônios em sua grande maioria, que vai produzir para a gente um determinado estímulo que pode nos levar a uma sensação de emoção, uma sensação de sentimento. E nesse caso, o mais importante deles é a dopamina. Na verdade, não é o mais importante dele, um deles é a dopamina. Essa, quem estuda bioquímica vê que essa é a estrutura da dopamina, certo? Então, nota só, a dopamina é o neurotransmissor, uma substância química produzida pelo cérebro que atua como mensageiro, transmitindo sinais entre os neurônios. Até aí tudo bem. O importante frisar aqui que, no caso da dopamina, tá? Ela, sendo estimulada de uma forma errônea, ou de uma forma, digamos assim, que não é meramente fisiológica, ela pode trazer inúmeros malefícios. Lembrar que ela vai trazer aquela sensação de prazer imediata. E eu vou até falar para vocês aqui, por exemplo, quais são substâncias que muitas vezes trazem sensação de prazer imediata. Por exemplo, a cocaína. A cocaína, ao ser inalada ou a ser injetada, tanto a cocaína quanto o crack, vamos pensar assim, alguma dessas substâncias, a maconha, dão respostas rápidas, e quem está por trás, quem recebe isso aí, no caso é a dopamina. A dopamina se encarrega de dar essa resposta. Então, para vocês terem ideia. Agora, pasmem vocês. Quando eu falo de substâncias ou de atitudes que trazem para você, que liberam dopamina, que te dão prazer imediato, olha só, os jogos online, por exemplo, os como os pets, por isso que hoje é um problema de saúde, não sei se vocês já observaram, tem pessoas que estão perdendo família, perdendo os seus bens por causa dos jogos, aqueles famosos jogos, aquelas apostas online. Inclusive, também os jogos de videogame, essa coisa toda. Não estou aqui dizendo para vocês não jogarem os seus videogames, essa coisa parecida. Só tem que tomar cuidado que ele também libera uma certa concentração de dopamina bem alta, tá bom? Então, agora, essa coisinha que está na minha mão aqui, isso aqui vocês não têm ideia, no uso, por exemplo, das redes sociais, o quanto isso aqui libera dopamina e o quanto isso aqui, essa dopamina, digamos, sendo liberada de forma excessiva, dando resposta, o quanto ela é complicada. Próximo. E aí dá para vocês compreenderem como que o cérebro reage ao contato com a dopamina. A liberação da dopamina causa sensação de recompensa, mas afeta o nosso comportamento. Então eu fiz um esquema para vocês compreenderem como que isso aí o impacto que isso aí tem no nosso cérebro. Primeira situação, quando você começa a passar aqueles vídeos curtos lá no TikTok ou coisa parecida, no Instagram, ou quem sabe outros, principalmente os vídeos curtos,
primeira situação, essa área, que é a área 1, vocês observam na figura, ela está localizada na área do, chama tegmental ventral, no mesencéfalo, que é justamente ali onde está sendo apontado. Ela, quando a notificação chega, a dopamina é liberada. Sabe quando vocês estão lá e de repente vocês escutam aquele barulhinho lá, não sei se o Instagram manda essas notificações, acredito que sim. Também o TikTok ou qualquer outra rede social, então automaticamente aquilo já libera dopamina para você. Bom? Na segunda imagem, na segunda indicação ali, nós temos o seguinte: a dopamina vai até a parte central. Nota que nós temos lá nos núcleos, que é a parte central, onde está sendo destacada para vocês ali, do cérebro. Então, e passa a ser liberada, ao ser liberada, causa prazer. É o que deixa vocês contentes, tá? Inclusive, lembrar que isso aqui são situações que estão relacionadas a comportamento. Mas, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, diz que, de uma certa forma, algumas outras substâncias podem causar esse efeito aí também. A dopamina vai para a parte da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. Ao ser liberada, causa impulsividade. Então nota que aí nós temos aí 3 situações. A primeira, ela chega. Segundo, ela causa prazer. E depois ela causa impulsividade. Por isso que as pessoas não conseguem se controlar muitas vezes diante dessa dopamina, tá bom? Então é só para vocês entenderem como é que o celular ele acaba afetando. Aqui é só para vocês lembrarem o seguinte: como liberar os hormônios da felicidade. São hormônios, dopamina, serotonina e outros hormônios que muitas vezes trazem prazer para a gente. Então, de manhã, atividade física e meditação. Essa meditação, vocês vão compreender, esse é um momento de devoção, seu devocional. Depois disso, você tem a tarde. Você pode colocar aí, à tarde, no caso, boas ações, ajudar a mamãe na casa, como as meninas fazem, ou o pai, ajudar o pai em alguma atividade, pensamentos positivos e chocolate. Para quem não sabe, chocolate tem na composição algumas estruturas que acabam trazendo, liberando, no caso, o hormônio da felicidade, a dopamina, por exemplo. Aí, à noite, música, socializar e abraçar. Abrace. Vá dar uma voltinha com os amigos na escola, abrace, converse, se socialize, tá bom? Então, gente, isso aqui, para finalizar, eu quero passar para vocês, isso, coloca para frente, um vídeo onde mostra, dá uma sintetizada mais ou menos a respeito do que eu falei para vocês aqui agora, tá bom? Eu queria que vocês vissem esse vídeo com bastante carinho e com atenção, para vocês, quem sabe, se identificar com alguma situação dessas aí e procurar ajuda ou começar a compreender que se trata de um fator patológico. Doutor Hélio, tenho uma pergunta para fazer. Sim. Eu entrei um vídeo, como você definiu a questão de como se identificar depressão, estresse e ansiedade. Sim. Aí o senhor falou que a ansiedade é excesso do futuro. Sim. O que a tela tem a ver com o excesso do futuro? Essa outra é uma pergunta. A outra, dentro dessa mesma, é o seguinte: o jovem, o adolescente, você disse que está um alto índice, eu concordo com o senhor. Mas o que o adolescente está pensando no futuro? Ele está preocupado com o futuro? Bom, a primeira pergunta, obrigado pela pergunta, pastor Zarias. A primeira pergunta, o porquê que a tela influencia o jovem, muitas vezes relacionado à questão do futuro, traz ansiedade.
é porque ele vai se comparar às redes sociais, por exemplo, as publicações, tá certo? Onde eles envolvem. Todo mundo aqui publica, faz alguma publicação. Quando vocês publicam nas redes sociais, o que vocês querem? Visualização. Vocês querem curtidas. E aquilo acaba prendendo vocês. Vocês acabam ficando, digamos assim, de certa forma, ficcionado naquilo ali. Tá? Então cria uma ansiedade, e aí você vai usar o termo. Tudo que se diz será, na grande maioria, está relacionado a isso. Será que vão gostar do meu vídeo? Será que vão gostar da minha publicação? Será isso? Será aquilo? Então, isso acaba criando uma sensação, digamos assim, de ansiedade. Tá? E se não gostarem? E se não me aceitarem? E se não curtirem? E com isso, você acaba se envolvendo nesse ambiente de ansiedade. Então, basicamente isso, pastor, é um dos exemplos bem clássico, bem comum em relação a essa situação. A segunda situação, o jovem, de uma certa forma, pensa no futuro. E qual é a preocupação do futuro em relação às telas? É que muitas vezes você está colocando, se comparando, fazendo um famoso julgamento, se comparando com certas situações. Por exemplo, você fala assim, olha, a minha amiga, ela cortou o cabelo, eu tenho que cortar o cabelo também. Será que se eu cortar o cabelo vai ficar legal? Será que se eu fizer isso? A minha amiga está indo para a academia, ou minha amiga está fazendo isso, ou meu amigo está fazendo isso. Será que se eu fizer também eu não vou conseguir? Será? E se eu não conseguir? Então, nesse contexto, dá para compreender como que a ansiedade, muitas vezes, ela está presente no futuro dos jovens por meio das mídias sociais, por meio do uso do telefone em si. Agora, como eu falei a respeito da dopamina, só o fato de você estar usando ou vendo, acaba que a rede social com excesso, acaba que gerando isso, pelo fato como eu falei, da dopamina. A dopamina sendo liberada de uma forma rápida, intensa, te dando prazer. Então esse prazer, ele é cobrado depois com a compulsividade. Essa compulsividade, esse desejo, essa vontade que o cérebro começa a colocar você, esse vício que se cria, esse vínculo, ele acaba trazendo esse entendimento aí, tá bom? Se tiver conseguiu aí, ótimo. Se tiver com dificuldade, a gente pode deixar para outra ocasião. Essa é uma das unidades básicas de saúde de Itaquera, zona leste de São Paulo. E esses adolescentes procuraram ajuda do SUS porque a maioria se queixa de ansiedade e depressão. Eles têm entre 12 e 17 anos de idade. Conversaram com a gente sem mostrar o rosto. Eu estava em um momento da minha vida onde eu me sentia muito sozinho, eu sentia muita raiva, e com toda essa raiva eu descontava em mim mesmo, entendeu? Me machucando. Eu me prendo muito ao passado, quando eu sinto que meu passado foi cheio de falhas e que eu queria ter voltado no tempo. E aqui eu consigo desabafar e eu sei que isso não vai sair daqui. Aqui eu falo coisas que eu não falo pra ninguém. Entre 10 e 20% dos adolescentes no mundo enfrentam problemas de saúde mental. E olha, muitas vezes esses problemas não são identificados ou tratados. E por vários motivos, que vão desde a falta de conhecimento dos pais até por estigma. Existe esse estigma de que a saúde mental é uma doença, é uma loucura, mas aqui a gente fortalece esses adolescentes falando para eles que precisa sim buscar essa ajuda. A gente tem crianças mais confinadas no seu quarto e agora confinadas numa telinha de 15 por 7. Não estão socializando, não estão brincando, não estão vendo a luz do dia, trocaram tudo isso por horas e horas de telinha, de um conteúdo muito nocivo, inadequado, violento. Pelos registros do SUS, a alta nos atendimentos de crianças entre 2013 e 2023 chegou a 1.500%. No caso de adolescentes, a busca aumentou mais de 30 vezes. Eu não preciso ter todo esse peso para mim, porque tem pessoas que também passam pela mesma coisa, e se as pessoas que passam pela mesma coisa conseguiram superar, por que eu não vou conseguir?
As meninas sofrem mais por estarem expostas a padrões de beleza que elas acham que têm que alcançar. Isso causa uma dor insuportável. Eu passava o dia inteiro deitada, o dia inteiro literalmente. E eles me excluíam, então tipo, estava afetando muito eu mesma, sabe? Mas quando os pais precisam ligar o sinal de alerta? É irritabilidade, agressividade, impulsividade, baixo desempenho escolar. Além disso, um comportamento mais quieto, de isolamento, de querer passar a maior parte do tempo só dentro do quarto. E como dá para prevenir? Uma relação mais íntima, mais de convivência com a família. Então, refeições em família, contar uma história na hora de dormir, nos fins de semana passear, brincar na casa dos amigos. Melhor jogar um videogame na casa dos amigos que jogar um videogame online. Tá? Enfim, socializar, muito importante para adolescentes. Bom, pessoal, esse é para vocês verem como que é a questão da saúde, da ansiedade, no contexto mais de saúde mental, tá bom? Então aqui termina a primeira parte da minha apresentação e eu vou entrar na segunda parte. Eu quero ser bem breve para vocês, porque eu sei que se vocês estão cansados, precisa retornar aos seus lares.